Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Página em Prosa. Esse aqui é aquele canal que gosta de falar sobre livros, literatura, sobre o que mais estiver havendo aí sobre o mundo literário. Eu quero passar aqui uma notícia para vocês. Eu estou escrevendo um livro e em breve, provavelmente lá para o próximo ano, estarei publicando esse livro. E hoje nós vamos falar sobre 7 livros, 7 livrinhos. Escolhi 7 livros curtinhos, livros que são fáceis de ler, não tem livros difíceis para você que gosta, que quer começar a ler literatura clássica. Tenho aqui, não estou na minha cidade, na minha casa, por isso eu estou longe da minha biblioteca. E provavelmente vou ficar longe dela por pelo menos mais 3 anos, além desse. Mas na faculdade pelo menos tem um pouco mais de livros do que eu tenho aqui. Aqui eu trouxe o mínimo possível, mas aqui a gente ainda vai lá, por estar em São Paulo tem muitas possibilidades. Além, porque na minha cidade tem o quê? Quais são as possibilidades? São as possibilidades de, por exemplo, internet. Agora finalizou a Flicaré, um tempo atrás. Na sexta-feira, no dia, deixa eu dar uma pesca aqui, no dia 10, finalizou a Flicaré, que acontece geralmente uma vez por ano. E aí, na Flicaré, é possível comprar alguns livros. Internet, Flicaré e alguns sebos. São poucos. Na verdade, não tem sebos, mas tem um rapaz, um senhor já de idade, que é do Rio de Janeiro e aí se mudou para Itacaré. Ele vende livros usados, seminovos e novos, chamado Carlos. Então, se for em Itacaré, você procura lá se quiser comprar livros, se é de Itacaré. Para livros usados, vai lá em seu Carlos. Aí eu fazendo. Ó, seu Carlos. Já, já tô fazendo propaganda aqui para você. Agradece aí, faz uma jabazinha aí. Olha, não, mas a gente. O trabalho dele, o trabalho que ele faz é muito bom, sabe? Trabalho extraordinário que seu Carlos faz, que é isso de levar literatura. Muitas vezes, uma pessoa que me ajudou muito, sabe? Ele empresta livros, faz um trabalho como se fosse de uma biblioteca. A gente sabe que é uma cidade que as bibliotecas são algo extremamente escasso, faz um trabalho extraordinário. Por vezes, é muito difícil comprar livros em uma cidade como essa, Itacaré. Ainda mais livros de literatura clássica. Porém, eu vou estar trazendo aqui livros que são fáceis de ler. Então, para você que quer começar, mas acha que todos são enormes, difíceis, cheios de palavras complicadas, que são livros complexos, sabe? Na verdade, que existem obras curtas que são intensas, transformadoras e que cabem no seu tempo e te fazem mergulhar na essência da grande literatura. Hoje eu vou apresentar aqui 7 e todos esses livros que eu irei apresentar aqui, por ser livros clássicos de domínio público, existe a possibilidade de você encontrar eles de forma até mesmo gratuita. Gratuita não, é gratuito na internet, por ser domínio público em PDF. E de forma muito barata. Eu vou apresentar aqui hoje, estou com um dos livros que eu vou apresentar. Ele eu comprei por apenas R$ 10, talvez um pouquinho mais. Deixa eu conferir. Eu vou conferir aqui, mas foi mais ou menos essa faixa. Entendeu? Eu comprei na Shopee.
Ultimamente tenho comprado muitos livros na Shopee, sabe? Shopee ultimamente não tá melhor, mas tá vendendo bons livros a preço acessível, tal qual a Amazon. A Shopee tem me surpreendido cada dia que passa. E você pode também ir lá, dar uma pesquisada, olhar esses livros que tem lá na Shopee, entende? Aí eu fazendo propaganda. Porque a verdade é, a gente tem que procurar uma forma, quanto mais pessoas estiverem lendo, mais leitores tiver, melhor. Pronto. 17. 17? Isso mesmo? 17,95? Eu tô. É isso mesmo, 17,95. Pensei que tinha sido mais barato. 17,95 é muito barato, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui o vídeo. Esses livros você vai encontrar histórias marcantes, que falam sobre a humanidade. E o primeiro livro dessa lista é O Velho e o Monstro, que vai contar a história de Santiago, que é um pescador idoso que ele luta sozinho contra um peixe-espada enorme em alto mar. É uma história de resistência, dignidade, coragem diante da solidão. É, ele foi escrito. Aí entra o problema. Eu tenho dificuldade para pronunciar esses nomes. Hemingway, eu acho que é assim, Hemingway. Ele escreve de forma direta, muito seca, sabe? Pum, é isso. Mas cada palavra ela carrega uma força impressionante. O livro é uma metáfora sobre não desistir. Mesmo quando a derrota parece inevitável, a vitória ela é silenciosa para quem luta até o fim, mesmo quando ninguém está vendo. Esse livro é um livro extraordinário. Você vai acompanhar essa jornada do camarada. Tem gente que não gosta. Ele pode não gostar. Porque o cara é muito seco, muito direto ao ponto, sem enrolação, sabe? Mas é um livro muito bom. O segundo livro que eu quero mostrar aqui para vocês é o livro que eu falei que eu comprei na Shopee. Que é esse aqui, ó. A Metamorfose, a Metamorfose de Kafka. Eu acho, se eu não me engano, eu já falei sobre esse livro aqui no canal. Não gravei um vídeo específico sobre ele. Eu li ele em PDF. E eu comprei a versão física. Estarei lendo ele físico. E eu vou passar. Eu vou. Como é que fala? Gravar um vídeo aqui para vocês só sobre esse livro. Esse livro aqui eu achei ele bem interessante. Tinha essa edição. Tinha uma edição da Príncipes, que também estava em boa. Estava com um bom preço. A editora Príncipes, todo mundo já conhece, sabe que é uma editora que é um selo da editora, esqueci agora qual é o nome da editora, que vende livros a baixo custo. Pega livros de domínio público e vendem a preços muito bons. É claro, tem aquela questão, mas a tradução não é muito boa. Realmente, a tradução não é a melhor. Geralmente esses livros um pouco mais baratos, mas eu gostei muito da capa, material, sabe? O material da capa, tem um verniz localizado, aqui o nome Kafka no desenho, nos desenhos, sim, eu gostei muito. Aqui foi pela Camelô, Camelô Editora. Eu não conhecia essa editora, não vou mentir, não conhecia ela. Deixa eu dar um Google aqui. Camelô
Melot, editora. Eu não conhecia ela, mas pelo trabalho que ela fez aqui, eita, pelo trabalho que ela fez, foi um trabalho de baixo, é claro, com um livro mais barato. É, ó, eu já tô vendo aqui, tem livros dela na Livraria da Vila. Depois eu vou dar uma olhada nessa editora, que me parece ter feito, ela fez um trabalho muito bom aqui na Metamorfose. Mas vamos voltar. O TDAH é forte. Sai pegando assim do nada, já sai aqui, já vai pesquisar no meio da gravação. Esse livro aqui, ele vai contar a história de Gregor Samsa, que um belo dia ele acorda transformado, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Mas o mais assustador não é nem a transformação física, né? É a reação da sua família, que passa até mesmo a rejeitá-lo. Sabe? Nossa, é extraordinária a forma que a família rejeita ele. Porque ele era alguém, ele era o único, pelo menos é o que o livro deixa entender, que ele era o único que trabalhava na família. E quando ele acordou metamorfoseado, transformado, ele agora passa a não mais ser útil. A família também passa a ver ele de outra forma, de uma forma diferente, tranca dentro de um quarto e deixa ele lá abandonado. Kafka, ele nos reflete sobre a alienação, o isolamento, o modo como a sociedade ele trata quem é diferente. É um dos textos mais influentes do século XX. Ele abre portas para o absurdo, o existencialismo, o questionamento da própria identidade. Às vezes, o verdadeiro monstro não é a metamorfose, mas o olhar dos outros. Esse livro, ele foi muito influenciado, no caso Kafka, foi muito influenciado pelo autor russo, que também não está aqui na lista, não botei, mas já fica outra indicação de outro material muito bom, de outro livro muito bom, de um escritor clássico, que é O Nariz, de Nicolau Gogol. Nariz, um camarada acorda num belo dia. Não, camarada acorda, minto. Um padeiro, barbeiro, barbeiro. Porque já tem um tempo que eu li. Ele encontra dentro de um pão nariz. Um camarada bêbado. Ele achou que o nariz, que ele soube que o nariz de alguém, e vai ele. E aí do nada o livro já corta para o camarada que perdeu o nariz. E aí uma saga, o camarada tá atrás desse nariz, só que esse nariz ele era. Muitas vezes ele recebe características de um nariz, a parte do corpo. Outras vezes o nariz parece estar metamorfoseado em um ser humano. E é uma pessoa de alto escalão. E aí ele faz algumas críticas com a sociedade russa. É bem interessante. Mas vamos pro próximo clássico, que é ele. Eu já falei sobre ele. É um livro que eu gostei muito de ler, que é A Morte de Ivan Ilitch. É um livro bem curtinho também. Aqui no Brasil a gente tem um livro que é muito, não muito parecido, mas trabalha também com a mesma questão, que é a morte, que é o livro do Machado de Assis. É a Avenida, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ivan Ilitch, ele é um juiz extremamente respeitado, com uma vida aparentemente perfeita, mas tudo muda quando ele descobre uma doença mortal, terminal, e ele estava ali diante da morte. Ele é obrigado a encarar a fragilidade da existência, o vazio de uma vida vivida apenas pelas aparências. Tolstói ele constrói um retrato comovente do medo, da negação, despertar espiritual. É uma história bem curta, mas ela é extremamente profunda, que pergunta o que realmente importa quando o tempo está acabando. O que realmente importa quando estamos ali no leito da morte, prestes a morrer. E a gente vê ele
questionando sobre o que ele tinha feito com a vida, um casamento mal sucedido com alguém que nem sequer ele amava para obter ganhos políticos e na sociedade, sabe? Tolstói ele nos lembra que só diante da morte nós percebemos como vivemos. O próximo livro é esse de Machado de Assis, O Alienista. Esse é o quarto livro, que vai contar sobre o Dr. Simão Bacamarte. Ele tinha um asilo para estudar a mente humana. Esse livro é muito bom. Eu li ele ano passado e já tem um tempo. Se houver algumas precisões, vocês deixem aí o comentário. Mas ele cria um asilo para estudar, né, a mente humana. No início ele interna apenas os considerados loucos. E aí, meu filho, ele chega no ponto que está internando a cidade toda. E todo mundo era louco por algum motivo diferente. O que não era ele. Mas pouco a pouco, né, ele começa a aprender também os normais. Até que ninguém mais, até ninguém sabe mais quem é são e quem é insano. Com ironia afiada, que o Machado de Assis ele é muito genial, típico com essa ironia dele, sabe? É um autor muito irônico naquilo que ele escreve. Machado ele critica o poder, a ciência, a pretensão humana de definir o que é normal e aquilo que é anormal. É uma sátira extremamente genial sobre como o poder enlouquece, sobre como a fronteira entre a razão e a loucura pode ser muito mais fina, muito menos, sabe, do que nós imaginamos. Machado ele pergunta: quem é que realmente é louco? Os internados ou quem decide o que é normal? E ele vai estar abordando essa questão nesse livro. O quinto livro é o livro Coração das Trevas, do Joseph Conrad, acho que é assim, ele vai contar a história de Marlon, que é um marinheiro. Ele viaja pelo rio Congo em busca de Kutz, um comerciante europeu, e é um livro envolto de mistérios, esse por trás do comerciante. Ele é, acaba se conformando a partir do. Deixa eu reformular aqui. À medida que ele vai entrando na selva, ele acaba descobrindo o verdadeiro horror, sabe? Não é estar nos coloniais, no colonialismo brutal, sabe? Toda aquela questão colonial, mas está dentro da alma humana. Quando ele expõe a hipocrisia do imperialismo europeu e mostra como o poder e a ganância corrompem o coração. Essa história inspirou o filme Apocalipse Now, desculpa, mas o livro ele continua sendo uma jornada filosófica sobre o que nos tornamos quando deixamos que a escuridão ela domine. E o horror não está na selva, mas dentro de nós mesmos. Ele vai trabalhar aqui sobre os problemas da humanidade a partir dos acontecimentos que vão se passando dentro da selva. Também é um livro bem curtinho. E agora nós vamos entrar num livro que ele é bem especial. O livro do Sartre, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo que todo mundo conhece, que é A Náusea. A Náusea é um livro que vai falar exatamente sobre a náusea.
E Antônio vai falar sobre Anthony Roquetin, que ele é um escritor que sente um profundo mal-estar diante da existência, a chamada náusea. Ele percebe que tudo ao redor parece perder o sentido e isso leva a uma crise existencial. Sartre ele transforma essa sensação de um dos pilares do existencialismo, a ideia de que somos radicalmente livres e que essa liberdade pode ser tanto um peso quanto uma oportunidade. A Náusea ela é um livro filosófico, mas ele também é humano, que nos convida a encarar o vazio e descobrir o sentido próprio para a vida. A náusea é um peso da liberdade e a chance de criar o próprio sentido. Agora nós vamos falar sobre o retrato de Dorian Gray, de Dorian Gray, de... Deixa eu ver aqui o nome do autor, que eu não estou cheio. Oscar Wilde. Nossa, esqueci o nome do Oscar Wilde. Tive que dar uma olhada aqui. Ainda bem que eu fiz a pesca. Dorian Gray, ele deseja permanecer sempre jovem. Para isso, o seu retrato é quem passa a envelhecer e carregar os sinais da corrupção de sua alma. Aos poucos, Dorian se entrega à vaidade, ao prazer e à decadência moral, enquanto sua aparência ela continua sempre jovem, sempre perfeita. E eu estou vendo que já estamos demorando aqui. E Oscar Wilde ele une a estética junto com a ironia e a tragédia para nos mostrar o preço da beleza e da busca pela juventude eterna. É uma crítica ao hedonismo, à hipocrisia e à superficialidade de uma sociedade obcecada por aparência. Dorian Gray ele é a prova de que a beleza eterna pode custar a alma. Então, esses são os 7 livros que eu queria trazer para você. Esses 7 clássicos, eles mostram que não é preciso começar com livros, sabe, enormes para mergulhar na grande literatura. Em poucas páginas, eles revelam dilemas universais: coragem, morte, alienação, poder, existência, vaidade. E aqui, ó, pra você ter ideia, esse livro aqui, ó, A Metamorfose de Kafka, você nem está focando, gente, eu não consigo ver, não sei como é que tá a situação. Tive que regravar esse vídeo, porque estava desfocado. No total ele tem 95 páginas. Mas aqui por volta da página 72, ele já inicia 72, ele inicia com a história de Kafka. Ou seja, tão curto que dá para você ler rápido. O livro é tão grande, mas tão longo. Quer ver aqui, ó. Introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 3 começa na página 51. Aí na página 72 começa a vida de Kafka. E aqui você tem mais capítulos sobre a vida de Kafka. Aqui, ó. Kafkiano, família, estudos, trabalho, mulheres, personalidade política, judaísmo e sionismo, contos e romances. Deixa eu ver aqui, 89, que eu não tinha visto. Será que traz alguns contos de Kafka? Ah, não, acho que só comenta. Tem nem como trazer algum conto, é muito curto. Só comenta aqui alguns contos dele. Aqui, ó, as primeiras obras publicadas por Kafka foram 8 contos que aparecem em 1908, na primeira edição do Jornal Literário Hyperion, sob título de Contemplação. Escreveu o conto Descrição
de uma luta em 1904. Mostrou o bode e aí vai. Então, é curtinho, dá para você ler com muita facilidade. Não é necessário você quebrar a cabeça, sabe? São até mesmo barato, assim, há uma visão no Brasil de que livros são caros. Eu não concordo com essa visão. Porque R$ 17 é uma ida ao cinema. Mas uma ida ao cinema é algo que todo mundo quer pagar. Mas o livro, as pessoas não querem. R$ 17. Na verdade, R$ 17 não é nem uma ida ao cinema. Não compra nenhum ingresso. Sabe? Você tem muito mais tempo de prazer. Eita, com o livro. Sabe? O problema é que o brasileiro é preguiçoso. Ele não quer ler. Ele coloca a culpa no preço. Você tem editoras como a Príncipes, como essa aqui, a Camelot, não conhecia ela, que publicam livros, claro, com a linguagem não tão excelente, às vezes, por um preço mais acessível. É aquela questão, quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. E muitas vezes a gente inventa desculpas para não ler. Você tem diversos livros. Eu fui no shopping um tempo atrás, cheguei lá, eu geralmente separo um valor para comprar livro, para gastar com literatura. Dá para mim ter saído lotado de livro. A questão é, eu fui, queria pegar um livro em específico, que foi o livro Contos Inacabados de Tolkien. Vocês sabem, já tem vídeo aqui falando sobre um dos livros de Tolkien. É um autor que eu amo, admiro muito. Sabe, eu gosto muito do que ele escreve. E eu comprei, paguei R$ 80, mas foi uma edição de luxo, capa dura. Mas você consegue pegar livros, capa mole, muito mais barato. Se for em sebo, é mais barato ainda. Então dá sim para você comprar livros. Na verdade, o problema somos nós brasileiros que queremos colocar desculpas. E cada um desses clássicos que nós acabamos de falar nesse livro, ele é um espelho, né? Às vezes bonito, às vezes doloroso, né? Do que nos ajuda a entender um pouco mais de nós mesmos. Então me conta aí, qual desses livros você já leu? O qual vai ser o primeiro da sua lista? Deixe nos comentários, curta esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal Página em Prosa e continue comigo nessa jornada de descobertas literárias. E quero lembrar para vocês que um dos motivos de eu ter aberto esse canal foi exatamente pela dificuldade que eu tinha de falar em público não, de falar de frente para uma câmera, e agora está diminuindo, ainda tem um pouco de vergonha, mas graças a vocês, por favor, se inscreve, ajuda, me incentiva a continuar, porque eu quero para a gente levar aí uma boa literatura para as pessoas aí fora, tá ok? Deus os abençoe, até a próxima, segue o canal, curte, comenta, compartilha, manda para geral aí, ativa as notificações e até a próxima, Deus abençoe.